Devido à crise do coronavírus, as pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar e adquirir o sustento para assim quitar com seus débitos. Então, boletos foram atrasando, prestação também, e aí fica a grande questão. Quando passar todo esse movimento do coronavírus, essa pandemia, como as pessoas vão resolver essas pendências? Elas têm algum prazo a mais? Nós vamos responder essas e outras questões também relacionadas ao universo jurídico e também ao coronavírus. E para isso, eu estou recebendo aqui para um bate-papo dois advogados. O primeiro dele é o Germute Miranda Moraes, que atua nas áreas de direito aduaneiro, linhas de produção e direito da tecnologia da informação e já foi, inclusive, aluno do NASP. Eu quero agradecer a participação dele. Tudo bem, Germute? Olá, tudo bem, Luciana? É um prazer estar aqui. Junto com o Germute, comigo também temos o advogado Júlio César Ballerini Silva. Ele é juiz de direito aposentado, especialista em direito privado e processo civil, também mestre em direito processual civil, professor de direito em curso de graduação, pós-graduação e da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Muita experiência e também está aqui participando conosco. Eu agradeço, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado mesmo. Bom, gente, vamos então para o nosso bate-papo. Olha, boletos de água, energia, prestação de carro, tudo isso está atrasando agora nesse período. Muitas instituições deixaram com que os seus consumidores pagassem isso depois, deram aí um tempo de 3 meses, algumas menos, mas a questão é que tudo isso vai passar, as pessoas vão voltar, algumas estão desempregadas, outras ainda não vão ter conseguido o dinheiro. O que eu, como consumidor, posso fazer quando agora tudo isso retornar? Eu posso recorrer com relação a prazo desses boletos? Como que funciona judicialmente essa questão, doutores? Uma coisa que é interessante nós observarmos nesse cenário é que, de maneira muito apropriada, nós podemos mencionar um cenário de guerra que nós estamos vivendo. Imagine se nós tivéssemos as nossas ruas tomadas por tanques, imagine que nós fôssemos bombardeados, nós teríamos então aí a inviabilidade da vida social, teríamos a inviabilidade da vida industrial e assim por diante. Nós estamos num cenário muito parecido com esse, guardadas as devidas proporções, até porque muito se exagera, na nossa opinião, né? Júlio, me desculpe, né, se você discordar de mim, mas vejo que há muito exagero, uma paranoia muito grande diante daquilo que se tem frente a esse inimigo invisível, né, que é esse vírus, e isso tem causado muito mais pânico do que efeito propriamente dito. Então, é por esse motivo que essa dúvida paira muito na cabeça das pessoas. Nós não vemos esse inimigo. Nós não vemos esse cenário de terra arrasada, né, que muitas vezes os governantes querem que nós enxerguemos, né? E o que acontece? Todo o cenário social, todo o cenário industrial, ele vai passando por aquilo que nós chamamos de uma relativização jurídica, né? Nós vemos as pessoas tendo seus desejos, tendo suas vontades viciadas por causa do temor daquilo que elas não sabem que acontecerá daqui a 1 ou 2 meses, né? Então, diante do caso de força maior, né, do caso fortuito, que o Júlio pode explicar melhor para a gente, diante de coisas que acontecem sem que nós esperemos, que impedem a nossa ação, que impedem a nossa livre consciência, será que é justo nós fazermos a cobrança do cumprimento de contratos a ferro e fogo, né? É a primeira pergunta, né, que eu rebato, é uma pergunta retórica, né? E nós sabemos que não, isso não é possível. Não se pode exigir que os contratos se cumpram, sendo que as partes estão prejudicadas, né? Então, nós temos aí pessoas que estão impedidas de abrir os seus negócios, nós temos fábricas que estão impedidas, algumas, de continuar com a sua produtividade,
E aí, então, fica complicado. Mas, em todo caso, existe uma coisa que a lei não define, né? A Constituição não define, que é justamente o bom senso, né? A gente pede, a gente espera muito pelo bom senso das outras pessoas, mas ele não aflora de maneira, vamos dizer assim, de graça, né? Então as pessoas, elas mesmo vendo tudo o que acontece de ruim com a outra parte, elas querem cobrar de qualquer forma, querem cobrar de qualquer jeito, e a gente precisa sim recorrer à justiça para que nós tenhamos os nossos direitos amparados, até mesmo o nosso direito de não pagar. Porque se eu não tenho como ter o meu sustento, como que eu vou conseguir pagar? É isso mesmo, Júlio? Em verdade, Jânio, você até falou assim, ouso discordar, não há discordância alguma, né? Você tem lido aí os artigos que eu tenho disponibilizado na internet. Eu até entro em aspectos geopolíticos que não convém discutirmos aqui agora, né? Não é o foco principal da discussão, mas eu acho que muito da crise poderia ter sido evitada, por exemplo, se organismos internacionais tivessem preparado a população mundial muito antes, né? Por exemplo, se em setembro, outubro, já se sabia isso em nível internacional, e se tivesse alertado o Brasil para isto em dezembro, o brasileiro teria tido a opção de não gastar o 13º para se preparar para isto, né? Olha, ano que vem pode ser que você fique com as portas do seu comércio fechado, né? As pessoas poderiam ter se preparado para isso. Mas como o Germuth coloca muito bem, falta bom senso. Eu brinco com os alunos, mas se todos tivessem bom senso, o operador do direito estaria desempregado, né? O operador do direito, ele vive justamente dessa ideia de que se deva trazer bom senso, né, às pessoas quando ele faltar, né? O operador do direito, antes de mais nada, um sociólogo. Ele tem que saber compreender esses aspectos da sociologia, do que ocorre à sua volta, para tentar trazer isto para o universo das normas jurídicas. Isso quem nos pontuava com muita exatidão era o professor Miguel Reale, um dos grandes juristas que nós tivemos na nossa história, né? Pontes de Miranda também falava isso, outro grande jurista. O que nós vivemos nesse momento é a situação que a lei define como força maior, né? No direito americano, eles pontuam com muita clareza o que seria força maior. Lá eles chamam força maior de act of God, ato de Deus, mão divina. Em que sentido? Força maior no direito americano é um fato imprevisível e inevitável que não depende de uma ação humana. Teoricamente, nós não sabemos como esse vírus surgiu, se ele surgiu de uma ação humana ou não, se ele foi criado em laboratório ou não. Admitamos que não foi criado em laboratório. Ele surgiu sem intervenção humana, era em certa medida inevitável e imprevisível, portanto, ele é uma situação de força maior. Isso está no nosso artigo 393 do nosso Código Civil. Em sendo um ato de força maior, se nós, consumidores, protegidos pelo Código do Consumidor, não assumimos o risco contratual nestes casos, nós não podemos ser forçados a arcar com este prejuízo. Não podemos. A lei proíbe que se passe para nós, consumidores, o risco das forças maiores. Tá? O contrato, se algum contrato disser isto, ele é nulo para o consumidor. O consumidor é suficiente pela lei. Então, o consumidor ele está resguardado nesses casos. Tá? Quem depende de um serviço regular, constante, conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, ele é um consumidor pela lei. Então, ele não pode ficar desguarnecido, ele não assumiu o risco por essa força maior e ele não pode ter o serviço suspenso. O fornecedor tem que renegociar. Há julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive,
proibindo que se lance o nome no protesto, porque é uma situação excepcional. Até devedores de pensão alimentícia não estão sendo levados às barras da cadeia porque não pagam pensão. Eles ficam em prisão domiciliar. Por quê? Porque se pondera a vida humana. Se ele é colocado num cárcere, pode ser que ele contraia o vírus e morra. E a gente não sopesa o direito à vida, porque no caso nós estamos numa situação excepcional, imprevisível, não gerada pelo devedor. O que tem acontecido é que alguns bancos têm feito até propaganda na televisão. Estou dando moratória. Quando você dá uma moratória, você suspende a dívida. Você não pode cobrar juros. O que os bancos estão fazendo não é dar moratória. Eles estão suspendendo o pagamento por 60 dias, mas eles estão cobrando juros. Então, isso é propaganda enganosa. Eles tinham que suspender os juros nesses 2, 3 meses que eles estão. Então, se for uma moratória, pelo Código do Consumidor, eles não poderiam cobrar os juros desse período. Então, é importante que quem esteja passando por uma situação como essa, procure um advogado de sua confiança e vá atrás de conhecer o seu direito para saber o que pode e o que não pode ser feito com sua situação. Viveremos, com certeza, um clima de muitas revisões contratuais, tá? E muitas recuperações judiciais para esses empresários que estão com portas fechadas. Doutor Júlio, você falou duas coisas que eu achei bem interessante e eu vou pedir primeiro para você explicar para os nossos ouvintes e telespectadores o que seria uma moratória, porque muitos deles podem não entender. E segundo, eu já vou emendar uma outra questão. Você falou do ponto de pensão alimentícia, era um dos pontos que nós iríamos trabalhar aqui. No momento, como você disse, a pessoa não pode ser presa e explicou como funciona, mas após tudo isso passar, ela precisa pagar a pensão alimentícia, ela tem um prazo para isso? Então vamos para esses dois pontos aí. Vamos lá. Então, moratória significa suspensão. Quando eu suspendo algo, eu mantenho algo no estado em que se encontrava no dia que eu suspendi. Então, vamos dizer, no dia 10, eu tinha que pagar uma prestação de R$ 1.400. O que o banco está fazendo? Olha, dia 10 de março você não precisa pagar, você só vai me pagar dia 10 de maio. Estou te dando uma moratória de 60 dias. Então, se fosse uma verdadeira moratória, como eles colocam na propaganda de TV, na propaganda da mídia impressa, que é uma moratória, eles só poderiam cobrar no dia 10 de maio R$ 1.400, que é o mesmo valor. Mas o que eles fazem? Eles estão jogando juros baixos, juros menores que o habitualmente cobrados, mas eles não poderiam estar cobrando juro nenhum. A verdade é essa. Então, eles colocam, olha, dia 10 de maio você vai pagar R$ 1.500. Esses R$ 100 eles não poderiam estar cobrando se eles estão dizendo que estão dando moratória, porque moratória é suspensão. E na suspensão, eles não poderiam estar embutindo nenhum tipo de acréscimo. Apenas correção monetária, e a correção monetária é 3% ao ano, 4% ao ano, não mais que isso. Então, eles não podem cobrar esses 4,5% de juros ao mês que eles estão cobrando nessa moratória. Ou então, eles param de fazer propaganda e de enganar as pessoas dizendo que estão fazendo moratória, porque isso não é moratória. Aliás... Sim, Germuti. Uma coisa interessante, Júlio, é que nós aconselhamos até que as pessoas todas sobrecarreguem os escritórios de advocacia quando isso tudo passar, porque uma prática muito interessante que os bancos costumam fazer é fazer a tal da renegociação. E quando eles propõem uma renegociação, eles fazem uma rediluição de parcelas. Então, o que muito provavelmente, não estou apontando o dedo para nenhuma instituição, mas o que muito provavelmente pode acontecer é que você, ao final de 3 meses, 4 meses, não sabemos quanto tempo isso tudo vai durar, você que deixou de pagar parcelas da sua casa, do seu carro, da sua moto, da sua máquina de lavar, quando você sente ali, quando você vai sentar para renegociar,
não confie nos cálculos que essas agências, que essas instituições vão fazer para você, porque muito provavelmente eles não vão apresentar a você uma moratória, né? Eles tentarão diluir o valor dessas parcelas. Vamos supor que você tem aí 48 parcelas de um carro ou 30 parcelas de uma máquina de lavar, fica num valor tão ínfimo que você não perceba que eles estão cobrando de você, né, os juros, as correções e tudo mais que não deveria ser cobrado, ok? Muitas vezes eles estão, como dito pelo Janmuti, eles colocam lá uma taxa de juros muito alta, mas eles diluem tantas parcelas que você não vê o excesso. Você não percebe o excesso, mas ele está ali. E às vezes, vamos dizer, você pouparia 8 prestações, 10 prestações que você não precisaria pagar, porque eles estão colocando aquilo além do que a lei permitiria, né? Ainda mais querendo posar de bonzinhos. Eu faço minhas aqui as palavras de Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia do ano de 1987, que falava numa frase muito simples: não existe almoço grátis. Se alguém está te propondo uma renegociação, desconfie. Ele está tendo algum tipo de lucro atrás daquilo. Quando o operador de telemarketing te liga, olha, vem aqui, eu tenho um plano melhor para você, modifique o seu plano. Pode ter certeza que ele está te dando uma vantagem, mas ele está omitindo que ele vai te tirar 3 vantagens novas por aquela vantagem que ele está te dando. Muito cuidado na hora de renegociar plano de saúde, plano de telefonia, plano de internet, enfim, qualquer coisa. É nessa hora, nessa renegociação que eles vão querer colocar no final da pandemia, que você vai sofrer se não tiver cuidado, não tiver cautela, não estiver acompanhado por alguém que entenda o que está sendo feito. É bom que você consulte previamente. Como se diz, é melhor prevenir do que remediar. Mas, enfim, quanto aos alimentos, dívida alimentar, há um projeto de lei já aprovado no Senado, projeto de lei 12.079, do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Um dos artigos desse projeto, ele é um projeto de lei para disciplinar as regras de direito privado durante a pandemia, tá? E ele seria para vigorar de 20 de fevereiro até 20 de outubro. A previsão é esta, temporal, da pandemia, dos efeitos da pandemia. Se esse projeto de lei ele agora foi aprovado pelo Senado, mas como ele começou a votar no Senado, ele foi para a Câmara. Se ele for aprovado na Câmara, irá a sanção presidencial pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente. O presidente poderá aprová-lo ou vetá-lo. Tudo dependerá da Câmara modificar alguma coisa ou não modificar. Mas do jeito que está hoje, estão suspensas todas as prescrições, não prescreve direito enquanto tiver a pandemia, não haverá uso capião, não se encerrará curso de uso capião durante a pandemia, síndicos terão poderes de vetar entradas de pessoas nos nossos apartamentos, de impedir reuniões nos nossos apartamentos, todo o poder aos síndicos, e há esta questão da pensão alimentícia, tá? Que foi colocada no sentido de que não se levará à prisão fechada, regime fechado, atrás das grades, a pessoa que estiver devendo pensão alimentícia. Ela cumprirá a pena no regime domiciliar, o que não é muita coisa, porque todos nós estamos numa espécie de prisão domiciliar, nós estamos confinados em casa, né? Então foi meio que dada uma moratória. No Paraná, o TJ do Paraná deu um salvo-conduto proibindo qualquer cumprimento de mandado de prisão de alimentos naquele estado enquanto perdurar a pandemia. O STJ também falou que não vai admitir prisões por alimentos. O que vai acontecer? Estas dívidas não estão canceladas. Não há moratória. O devedor, ele continua devendo. Ele só deixará de dever se ele entrar na justiça, entrar com uma ação revisional, provar que ficou desempregado, e aí o juiz avaliará, depois de analisar as provas,
se ele ficou sem os meios de sustento ou não. Até porque muitas vezes a pessoa fica desempregada, mas ela recebeu um fundo de garantia, ela recebeu um seguro-desemprego e ela poderia ter continuado a pagar pensão em cima desses valores. Se não pagou, foi porque não quis, né? Então a pessoa poderá ter a penhora desse FGTS, poderá ter a penhora de parte do seguro-desemprego enquanto ele for sendo recebido, poderá haver penhora da própria casa que a pessoa mora, se ela tiver imóvel próprio. Há uma série de mecanismos. A pessoa não deixa de dever porque não pode ser presa. Aliás, ela será presa. Ela só não ficará no regime fechado, ela ficará presa dentro de casa. Se ela for pega na rua, por exemplo, estando com a prisão domiciliar, aí sim ela poderá ser levada ao cárcere. Né? Encontrou a pessoa na rua, num horário lá que ela não deveria estar na rua e tal, fora das regras da prisão domiciliar, ela poderá ser conduzida ao cárcere, aí sim, por desobediência, né? Às regras da prisão domiciliar. São dicas importantes para você que está nos acompanhando, ficar atento, não ter aí o seu direito privado e também ser justo, né? A gente sempre quer deixar claro aqui para você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, também pela rádio no 91.3, é que você não pode aproveitar esse momento e agir de má fé. É preciso ser justo, é preciso ser sincero com aquilo que você tem ou não tem. Outra questão também que a gente sempre tem visto falar, os nossos ouvintes têm mandado muito aqui para a gente, é com relação aos planos de saúde. Nesse momento, muita gente está utilizando, já fecharam contratos e aí surge essa questão do coronavírus. Nesse momento de pandemia, os planos de saúde são obrigados a fornecer serviços extras, como, por exemplo, a realização do teste de Covid, que muitas pessoas estão fazendo em escritórios particulares. Elas são obrigadas a oferecer esse tipo de serviço, mesmo não estando no contrato antes ou não? Como que funciona? Bom, veja só, os planos de saúde, quando você o contrata, você quer ter justamente segurança quanto ao seu estado de saúde. Uma das coisas que é importante destacar é que as empresas, até um determinado ponto, e até nesse aspecto, surge aqui uma dúvida de que eu tenho certeza que o Júlio vai tirar para a gente, né? As empresas, elas assumem o risco quando elas resolvem empreender num negócio. E justamente agora, por causa dessa relativização, poderíamos ver aí, quem sabe, algumas empresas que já não tinham uma boa saúde fiscal, um bom caixa, né, para viver normalmente. Algumas dessas empresas de garantia de saúde podem alegar que, olha, nós paramos de receber as mensalidades e, por esse motivo, nós não temos condições de dar continuidade ao tratamento que as pessoas precisam. Nós não temos condições de pagar pelos testes contra o Covid-19 porque os testes estão realmente muito caros. Isto não estava previsto, no caso, em contrato. Quando você, pelo meu entender, como consumidor, quando eu assino justamente o contrato de plano de saúde, ele já tem ali, digamos assim, a previsão de que eu posso me acidentar, né? Eu posso, quem sabe, vir a sofrer um acidente de carro, posso vir a sofrer uma queda, contrair uma doença, pode ser AIDS, pode ser câncer, né? Uma doença infecciosa, uma doença, enfim. E o plano de saúde, ele dá conta do recado, até por causa do princípio previdenciário, que diz o seguinte: quando você se acidenta dentro de um plano de seguro, na verdade, são todos os outros que fazem parte daquele plano que pagam aquele seu caso fortuito, né? Então, você se acidenta, você contrai uma doença, mas os outros 100 mil, os outros 1 milhão de pessoas que bancam aquele contrato não contraíram aquela doença. O grande problema está
é justamente em que todos, ao mesmo tempo, estão ficando doentes agora com o Covid-19. Então, a saúde financeira dos planos de saúde é colocada em xeque. Então, imagino que as pequenas empresas de plano de saúde estejam amargando aí grandes problemas, mas nós conhecemos também um outro instituto que se chama o Instituto de Resseguro, né? Então, nós vemos aí um efeito em cascata, né? Uma empresa acionando a outra, que aciona a outra, e nós não sabemos onde isso acaba. Júlio, não sei se está complicado para você tirar essa dúvida da gente. O que você acha? Veja bem, eu até fico feliz com a pergunta. Eu fui o primeiro a escrever em língua portuguesa, né, a obra sobre direito à saúde. Foi o meu tema de especialização no mestrado, direito à saúde, né? E no caso, nós temos uma lei especial, Lei do Plano de Saúde, Lei 9656 de 1998, que cuidou expressamente da questão da relação de consumo chamada plano de saúde. Nós temos que deixar bem claro o seguinte: a lei separa o que é seguro-saúde do que é plano de saúde. Seguro-saúde, eu pago primeiro e recebo depois. Isso é disciplinado como contrato de seguro pelas regras da SUSEP. E teu plano de saúde, que é aquele que eu vou pagando mensalmente, sem saber se vou utilizar ou não. O resseguro, ele se aplica na relação do seguro-saúde, né? Tem até não vou falar nome para não fazer propaganda, né? Mas aquele Banco Saúde, né? Que a gente conhece, né? Lá de Osasco, né? Que ele tem lá o plano famoso, onde você vai no hospital conveniado dele, paga o tratamento lá, ele te reembolsa. Isso é um seguro-saúde, é feito pelo sistema de resseguro. Se ele quebrar, o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, garante que pagará a você o que foi ajustado. No caso do plano de saúde, o plano de saúde ele não entra em falência. Pela lei, ele entra em recuperação extrajudicial. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Unimed Paulistana. E na Unimed Paulistana, se está indo atrás do patrimônio de cada médico que era cooperado. Os médicos cooperados, porque era um sistema de cooperativa, que tinham cotas, né, da cooperativa, estão tendo que entrar primeiro foram atrás dos diretores, esvaziaram o patrimônio dos diretores e agora estão indo atrás dos cooperados. Os médicos estão tendo que tirar do bolso para pagar os prejuízos. Então, é muito complicada essa situação de um plano de saúde não querer garantir. Mas vamos lá, dentro do Covid. Eu até escrevi artigos já sobre isso e eu coloco o seguinte. Nós temos planos que são portáveis. O que é isso? Eu estava no plano com a empresa A e fui para a empresa B. Eu posso fazer isso? Posso. Então, quando eu sou portável, quando eu faço a portabilidade de um plano para outro, eu levo todas as carências do meu plano anterior para o plano novo. Então, o plano novo não pode exigir carência nenhuma de mim se eu já cumpri no plano velho. Se no plano velho eu já tinha carência para todos os exames complementares, todos os exames necessários, que é 180 dias pela lei para exames, tá? O plano novo não pode se recusar a me dar o exame. Mas é um exame caro de Covid-19. Bom, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte análise. Plano de saúde é o que nós chamamos de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão, você não tem, consumidor, margem nenhuma de negociação. Eles te dão um formulário impresso e você simplesmente concorda com o bloco de cláusulas. Você não pode negociar nenhuma cláusula. Você não pode chegar lá para o plano de saúde e falar não concordo com essa cláusula. Você assina em bloco, você adere ao contrato por inteiro.
Por isso, contrato de adesão, ou por adesão, como diz a melhor doutrina. Então, nesse tipo de negociação, sempre que houver dúvida, a dúvida se resolve em favor do consumidor. Artigo 47 do Código do Consumidor. Se o contrato for omisso, a omissão é culpa do plano de saúde. O plano de saúde é que deveria ter colocado nas exclusões que ele não cobriria determinado exame. O que ele não colocou na exclusão antes, ele não pode colocar na exclusão depois, porque, como eu disse antes, o consumidor não pode ser responsabilizado pela força maior. A culpa não é do consumidor. O consumidor não tem bola de cristal. Ele não pode prever o futuro, não é responsabilidade dele. E como disse o Germuth, quem monta um negócio, a gente diz no direito romano, ubi commoda, ibi incômoda. Quem aufere as vantagens, traz para si a arca com as desvantagens de um determinado negócio. É o caso do plano de saúde. Ele vai arcar com a desvantagem de não ter conseguido prever essa pandemia. Toda essa entrevista, para você que está nos acompanhando, o objetivo maior é que você fique atento aos seus direitos. E como os dois advogados já disseram aqui, se você tiver dúvidas e não conseguir saná-las, procure a ajuda de um profissional. Ainda mais nesse momento pós-crise, é muito importante que você tenha conhecimento e que não caia aí nas armadilhas que possam surgir. A gente tem várias questões para tratar, mas nosso tempo está passando. Então, nós vamos fechar com uma questão que tem rodado muito nas redes sociais das pessoas que convivem, principalmente aqui na nossa região. O que acontece? Vários municípios têm decretado o chamado estado de calamidade pública. Isso tem levantado questionamentos nas pessoas, nos moradores, porque tem municípios que têm um caso, tem municípios que não têm nenhum caso de coronavírus. Então, o que as pessoas têm perguntado, e eu vi muito aqui nas redes sociais, judicialmente falando, em quais casos uma cidade pode decretar estado de calamidade e, na prática, o que isso significa? Olha, a gente, por até uma certa analogia de tudo que nós temos falado aqui, o estado de calamidade pública é justamente uma salvaguarda que faz com que eu tenha que prestar contas ao legislativo ali, no caso ali a Câmara de Vereadores. Por exemplo, se eu tenho uma compra para fazer, se eu tenho uma determinada atitude para tomar, eu então posso fazer isso de maneira livre, sem consulta, digamos assim, prévia, sem que eu tenha que prestar contas. Então, há diversas situações em que, de fato, isso se justifica. A situação, por exemplo, de uma enchente, a situação, por exemplo, aí há outros locais do mundo em que há uma nuvem de gafanhotos que cobre a cidade e cobre ali a plantação e acaba com tudo, por exemplo. Agora, o que nós temos visto é que muitas cidades não têm preenchido aí esses requisitos. Algumas cidades, por exemplo, não têm um respirador sequer para, por exemplo, atender alguém que venha a ter problemas com o coronavírus. Mas nós não vemos essas prefeituras, né, investindo, por exemplo, numa sala, investindo no seu sistema de saúde já ali colocado. Então, nós não vemos uma melhoria, nós não vemos ali justamente uma aplicação do recurso público que já está ali, já faz parte da sua conta. Nós não vemos esse direcionamento de recursos para a melhoria das condições do sistema para que atenda as pessoas. O que nós temos visto aí à torto e à direita, aí muitas cidades pequenas, aqui no estado de São Paulo são mais de 100 cidades, né? Nós vemos apenas o quê? A polícia sendo colocada na rua, né? a polícia municipal, para simplesmente prender pessoas que estejam circulando sem nenhuma justificativa, né? Nós vemos aí
cidades completamente fechadas, nós vemos aí as pessoas completamente cerceadas no seu direito de ir e vir, mas nós não vemos providências, digamos assim, que previnam aquela cidade caso venha a acontecer algum surto, algum tipo de coisa relacionada com o Covid. Há cidades que nem sequer ambulância têm, né? Há cidades que a gente percebe aí que estão próximas, por exemplo, de Campinas. Há cidades que estão próximas de São Paulo. E assim por diante. A gente vai ver essa situação repetida em diversos locais do Brasil. E essas cidades, as pessoas ali não têm condições nem de pedir que a prefeitura faça o transporte daqueles acometidos para as capitais. Então, decretar calamidade pública pode, muitas vezes, parecer algo de má fé. Ok? Da mesma forma que pessoas utilizam o Covid para não pagar pensão, para dar calote em contas, mesmo tendo dinheiro para pagar, mesmo tendo condições de cumprir suas obrigações, eu diria que algumas prefeituras podem estar se utilizando desse expediente. O que você acha, Júlio? Olha, o que eu observo, Jamute, é que, lamentavelmente, há um aproveitamento político dessa crise. Há um aproveitamento político dessa crise. A nossa Constituição, ela prevê 3 situações diferentes. 3. O estado de emergência, o estado de defesa, o estado de sítio. Nós estamos no estado de emergência. Nós não estamos em estado de defesa nem em estado de sítio. O que poderia levar à suspensão de direitos, como o direito de ir e vir, como os direitos básicos, elementares, de livre iniciativa, de livre concorrência, livre comércio, estão todos garantidos na Constituição. Seria a decretação, no mínimo, de um estado de defesa para a manutenção da ordem pública, em primeiro lugar, mediante pedido escrito e motivado do Poder Público Federal, ouvido o Procurador-Geral da República, autorizado pelo Congresso, enfim, dentro da ordem constitucional, seria isto o que seria exigível. Tá? É o que está na Constituição. O que nós temos é um mero estado de defesa, de emergência, que não se aproxima do estado de defesa nem do estado de sítio. São governadores não alinhados com o poder público que resolveram, nós vamos fazer o estado de defesa. Vamos fazer o estado de emergência independentemente do cumprimento das regras constitucionais. Bom, vai daí que, numa quinta-feira, alguns governadores pediram uma liminar no Supremo Tribunal Federal. A liminar foi dada na quinta-feira. Na sexta-feira, a liminar foi cassada, porque falaram, olha, o Brasil é uma república federativa, os governadores não podem, governadores e municípios não têm autonomia para isso, porque não é uma confederação, aqui não é a Suíça. Suíça é uma confederação, na confederação, município, estado, união tem independência para fazer isso. Aqui é uma federação, todos têm uma certa autonomia, mas respondem a um poder central que é a União. Então, na sexta-feira, isso foi cassado. Eu estava na terça-feira seguinte, isso há 15 dias atrás, dando uma palestra falando sobre isso. E enquanto eu dava a palestra na Universidade de Três Corações, eu estava falando e os alunos, olha, calma, professor, estão votando no plenário agora e estão voltando atrás do que o senhor está falando aqui. Então, o clima de insegurança jurídica que a gente vive hoje no país, com esse posicionamento político, com a judicialização da política e a politização da cúpula do judiciário, ele traz essa insegurança. Tá? De fato, o que a gente observa é que o Supremo Tribunal Federal, primeiro ele tinha falado, olha, a Anvisa é quem decide quem tem condição sanitária para trabalhar ou não, e que órgãos têm que ficar fechados, que órgãos têm que abrir. Dava uma certa autonomia para a União deliberar sobre isso, a União resolveria. Mas o plenário, na terça-feira seguinte,
acho que foi dia 22 de abril, logo depois do feriado, terça ou quarta-feira. Bom, aí o plenário do STF fala, não, cada estado e cada município faz o que bem entender. E a gente está vendo aqui a realidade disso. Algumas cidades com comércio aberto, como Pedreira e Amparo, e algumas cidades com comércio completamente fechado, como Olambra, estância turística aqui do lado, que está amargando um prejuízo milionário. Bom, o que eu sugeriria? Como disse o Germuth, vamos então aferir, já que estamos em estado de emergência, se todos os elementos do decreto estão sendo cumpridos. Porque é partidas e contrapartidas. Então, você quer que eu sofra o sacrifício sem que você, ente público, se sacrifique? Aí haverá o quê? Uma partida sem contrapartida. Aí você já pode começar a responsabilizar o poder público pelo seu prejuízo. Infelizmente, é assim que a regra do jogo institucional deverá funcionar. Se o poder público não deu o exemplo e não cumpriu com o mínimo que deveria ter cumprido pelas regras do próprio decreto, ele também não pode exigir que o cidadão, o dono do comércio, arque integralmente com o prejuízo e arque integralmente com a responsabilidade pela crise, se nem o básico foi feito pelo poder público. Tá? Infelizmente, é assim que tem que ser analisada a questão. Fica E aí, a calamidade então, a pública, né? Sim, pode falar, Germuth. Né? E a questão da calamidade pública, Júlio, qual que é a observação que você tem a respeito dessa lambança, todo mundo aí decretando calamidade pública à torta e à direita? O que você acha disso? Veja bem, quem não teve caso nenhum confirmado? Cidades que não tiveram caso algum confirmado. Olha o prejuízo que essas cidades tiveram. Né? Como é que você decreta calamidade sem nenhum indício? Ah, eu estou cumprindo ordem do governador, mas pera lá. Se o judiciário, se o Supremo disse que cada município e cada ente estadual era independente, você, como município, também não precisava prestar obediência cega ao governador do seu estado, porque o Supremo te garantiu o direito de atuar de modo diferenciado. Você deveria ter analisado melhor. Não analisou melhor, tivesse feito melhor o dever de casa. E veja bem, a Constituição, no artigo 37, ela coloca lá no que nós chamamos caput, cabeça do artigo, um dever do Estado, que é o dever do Estado ser eficiente. E se o Estado não é eficiente, ele paga pelos danos que ele vier a causar. E a ineficiência do Estado, se causar danos, gera a obrigação de indenizar esses danos, independentemente do agente público ter atuado com dolo ou ter atuado com culpa. Ou seja, com intenção ou sem intenção. Se você prova um nexo de causa e efeito entre o dano e a conduta do Estado, você terá o direito de ser indenizado. Né? Agora, temos que ver, como bem ponderado pelo Germuth aí, e até mesmo por você, Luciana, que nós não podemos admitir a má-fé. Né? Gente que fala que estava faturando 100 mil por mês, quando na verdade faturava 10, e que depois vai querer cobrar 100 mil do poder público. Ou gente que tem condição de pagar o aluguel, porque não foi afetado pela crise, porque é, por exemplo, funcionário público que está ganhando normalmente, e chega e fala, não vou pagar meu aluguel, porque é o momento ideal de eu renegociar com o meu locador para reduzir o aluguel pela metade. Aí é o que nós chamamos ato com abuso de direito. E o ato com abuso de direito, diz o artigo 187 do Código Civil, é sempre um ato ilícito. Você não pode tirar vantagem dele. Ok? Muito bem, fica então a resposta para você que estava sempre questionando essa questão aqui na nossa região, querendo saber de algumas cidades que decretaram esse estado de calamidade. Gente, a conversa, o tempo passa, a conversa está muito boa, mas nosso tempo chegou ao final. Eu quero aproveitar para agradecer a participação de vocês. Doutor Júlio César, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Germuth Moraes, também muito obrigada pela sua participação. Disponha. É um prazer. Outras dúvidas com certeza vão surgindo e nós vamos conversando mais para frente. Eu quero aproveitar para convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal do YouTube, o NASP FM, e ativar as notificações, sempre ter acesso a conteúdos e entrevistas com exclusividade produzida pela nossa equipe de jornalismo. Até a próxima entrevista.